sejam bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres, esse espaço virtual onde nós nos encontramos todas as semanas para juntas aprendermos com as mulheres da Bíblia. E hoje, a mulher que eu trago aqui para a nossa conversa semanal é Dorcas. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9, e nós vamos ler a partir do verso 36. Atos 9, 36 diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Muito bem, gente. A Bíblia conta pra gente aqui a respeito de Dorcas, né? Dorcas ou Tabita, né? Aqui o texto está dizendo pra gente que o nome em grego é Dorcas. Muito bem. Quem era Dorcas? Olha, a Bíblia não fala quantos anos ela tinha. A Bíblia não fala a língua que ela falava, os hábitos que ela tinha, se ela tinha filhos, não tinha filhos, se ela tinha marido, não tinha marido. O que é evidenciado aqui? A vida de Dorcas mudando, consolando, transformando, ajudando outras vidas. O que o texto destaca é que quando ela adoeceu e morreu, e Pedro foi chamado, né, a fim de que orasse por ela. Eu acredito que nessas alturas a fama de Pedro, né, também já tinha se tornado conhecida, porque Jesus operava milagres e maravilhas através de Pedro. E Tabita, no aramaico, né, Dorcas no grego, significa gazela. Então, se ela honrava o nome dela, assim, fala uma mulher elegante, né? A gazela, ela tem essa conotação, por isso que Tabita ou Dorcas significa também elegante. Mas mais do que elegância, mais do que ter o porte de uma gazela, mais do que ter construído, edificado coisas para si mesma, a evidência de Dorcas era a bondade que ela tinha para com as viúvas. Quando Pedro chega no quarto para orar por Tabita, para orar por Dorcas, ele é rodeado de viúvas. Então você imagina comigo, gente, nesse contexto, a gente já falou sobre isso aqui na confraria, mas nesse contexto, viúvas eram pessoas muito fragilizadas que viviam à margem. Vocês se lembram que eu já falei para você sobre isso, né? Que uma viúva, ela ficava, primeiro, se o marido tinha dívidas, ela tinha todos os bens confiscados a fim de pagar a dívida do marido. E ela vivia da generosidade. E Deus sempre se preocupou com os órfãos e com as viúvas, justamente pelo estado de vulnerabilidade. Hoje a gente vive numa sociedade ocidental, hoje a mulher trabalha fora, a mulher pode construir uma carreira, embora muitas viúvas sejam mesmo fragilizadas, não apenas emocionalmente, mas muitas que optaram por ficar em casa, por cuidar dos filhos, e de repente ficam viúvas, elas têm uma dificuldade muito grande de se recolocar no mercado. E também as viúvas de hoje, os órfãos de hoje, eles também merecem ser assistidos. Mas naquele contexto cultural, naquela época, era muito mais acirrado, porque
a viúva ela ficava realmente dependente absolutamente da generosidade das pessoas. Não é como hoje que uma mulher vai, constrói uma carreira, faz uma universidade, sabe, arruma um emprego. Não era assim uma coisa tão simples, ok? Então Deus, por saber disso, ele sempre, quando a gente vai vendo ali a lei de Moisés e todos os detalhes da lei, Deus sempre se preocupou com as viúvas e com os órfãos. E até no Novo Testamento, né, a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é cuidar da viúva e dos órfãos, ou seja, aqueles que estão em vulnerabilidade. E a gente vê essa evidência no legado de Dorcas. O que é um legado? É aquilo que você deixa quando você parte. Você passa o bastão, né? E que bastão nós estamos passando? Gente, hoje tem-se uma preocupação muito grande de se tornar o próprio nome lembrado. Mas a gente tem que se lembrar de que essa motivação ela é totalmente torta, ok? É o nome de Deus que tem que permanecer. Não é a nossa obra pessoal, ok? Quando o Nimrod resolve construir a Torre de Babel, ele está procurando fama para o seu próprio nome. Ele está querendo tornar o seu próprio nome notório, ok? Perpétuo. Ou seja, é a glória do homem que vai desvanecer. Porque Deus é que permanece. Nós passamos como a erva, mas Deus permanece. Agora, o interessante é que quando você trabalha para a glória de Deus, você deixa um legado, não é? Você inspira a próxima geração a fazer a mesma coisa. Dorcas foi embora, gente. Dorcas morreu. E isso provocou grande comoção naquelas a que a vida de Dorcas tocava. Aquelas que eram tocadas pela vida de Dorcas choraram a sua morte. Será que nós temos tocado a vida das pessoas com aquilo que produzimos, com aquilo que fazemos, com as escolhas que fazemos? Será que se a gente morrer hoje, o que as pessoas vão se lembrar? Ah, Helena era muito estourada, muito, nossa, porque na beirada de um caixão todo mundo só fala qualidades, né, gente? Mas na verdade a gente conhece os limites das outras pessoas. Agora, eu já fui em alguns velórios. Que coisa linda ver o nome de Deus ser glorificado através das escolhas, da entrega, da vida. Eu lembro que eu fui no velório de uma pessoa muito querida, uma mulher muito querida para mim, Ana Lúcia. E o pastor Márcio estava presidindo aquele culto fúnebre, conduzindo o culto fúnebre. E ele deu oportunidade para quem quisesse falar alguma coisa da vida da Ana Lúcia. E eu me deleitei tanto, com tantos testemunhos sobre o que Deus faz. O que eu achei lindo é que eu fiquei ouvindo os testemunhos e pensando, meu Deus, até dentro de um caixão, a Ana Lúcia está glorificando o nome de Deus. Ela não está mais ali só está depositado o corpo dela, mas ao redor aqui, o que as pessoas estão contando. No velório tinha muitas pessoas que ainda não conheciam o Senhor. E ali elas foram ouvindo os testemunhos da entrega, da abnegação, do amor, da gentileza, da leveza que a Ana Lúcia trazia para a vida das pessoas e que tinha tudo, absolutamente tudo a ver com o Deus que ela carregava dentro de si, o Espírito que a movia, o Espírito Santo de Deus. E Dorcas também nos ensina. Elas se comoveram, elas cercaram Pedro e elas choravam a morte de Dorcas e elas tinham a expectativa. Elas tinham a expectativa. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior onde o corpo de Dorcas sem vida estava depositado. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas. Gente, como é que Dorcas abençoava essas viúvas? Vestindo. Ela costurava. E às vezes você menospreza o que você tem na mão. Ah, eu faço unha, arrumo cabelo. Ah, eu cozinho, eu faço um bolo. E como é que Deus vai usar isso? Olha que Deus usando a vida de Dorcas para cuidar as viúvas, para trazer dignidade para elas. Porque, gente, não é porque uma mulher fica viúva que ela não gosta de usar um vestido bonito, que ela não precisa se vestir, né, naturalmente.
E a gente vê essa lindeza de Dorcas cuidando dessas viúvas com algo tão simples, costurando. Olha o legado que essa mulher deixou. E ao mesmo tempo um testemunho poderoso, porque na morte o nome de Deus foi glorificado, porque ela foi ressuscitada. Que coisa linda, né? Quando nós partirmos desse mundo, como o nome de Deus vai ser glorificado? O nosso nome vai morrer com o nosso corpo, mas que o nome de Deus seja glorificado, que a obra dele em nós. Gente, nós não somos salvos pelas obras. Talvez você esteja questionando, Helena, mas você está falando aí da boa obra de Dorcas? Mas a gente não é salvo pelas obras. Não somos mesmo, mas nós somos salvos para as boas obras. É impossível nós nos encontrarmos com o autor da vida e não derramarmos vida. É impossível nós nos encontrarmos com Deus da compaixão e não termos compaixão. É impossível nós sermos apresentadas ao perdão e à misericórdia e não nos tornarmos portadoras de perdão e misericórdia. Então as obras, elas não são a nossa salvação, mas elas são uma evidência de que fomos salvas. Amém? Que essa mulher extraordinária, que ela deixe na nossa vida esse perfume e esse ensino, que a gente viva os nossos dias de tal maneira que quando a gente partir, as pessoas glorifiquem a Deus. Deus, obrigado pela vida da Helena, obrigado pelos anos que o Senhor permitiu que ela estivesse aqui na terra, obrigado porque o Senhor usou a vida da Helena pela sua misericórdia e graça para comunicar o seu favor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua cura, a sua libertação. Amém? Você pode fazer alguma coisa. Tem um dom de Deus sobre você, não menospreze. Não menospreze. Deus usa uma pessoa com doutorado, um pós-doutorado em Harvard. E Deus usa aquela pessoa que é diarista. Você já imaginou uma diarista, gente? Todos os dias ela é profeta da vida na casa de alguém. Não menospreze o que Deus deu para você fazer. Dorcas costurava e deixou um legado lindo na vida daquelas mulheres. Eu fico imaginando o ruído, a festa, a gritaria, a alegria, quando Pedro sai do quarto com Dorcas viva. Mais um testemunho, o texto acaba dizendo que esse fato ficou conhecido e por causa disso muitos creram que até na nossa morte a gente dê frutos e o nome de Deus seja glorificado. Amém? Viva de uma maneira tal que até quando você partir para a eternidade, a sua vida e a sua morte vai glorificar o nome do Senhor. Amém? E agora nós vamos para o profissional do dia. Vamos ver. Quem que é o profissional de hoje? Esses meus amigos queridos, maravilhosos, que têm compartilhado aqui do seu conhecimento para nos ensinar. Pega essas dicas aí, gente, porque elas são ditas por gente que sabe fazer. E hoje é o Diogo Gonçalves, meu querido amigo consultor de finanças. Aí talvez você fale, não, passa para frente, porque consultor de finanças é para quem tem dinheiro. Não, gente, consultor de finanças é para todo mundo que tem um pouco de dinheiro para cuidar. Então, se você tem muito dinheiro, você tem que cuidar. E se você não tem quase nada de dinheiro, você tem que cuidar mais ainda. Então, pega aí as dicas do Diogo. Diogo, meu querido, a pergunta de hoje é: você acha que é momento de investir em um imóvel, com tudo isso que a gente está vivendo, é um bom momento para a gente investir em um imóvel comercial? Tem esse detalhe. Um imóvel comercial. É o momento, Diogo? Olá, Helena. Sobre investir em imóvel comercial, se é o momento, a gente precisa fazer algumas reflexões. Entender que no momento do coronavírus, nessa pandemia terrível, existiu um movimento muito claro para quem é empresário, de que muitas vezes não é necessário ter um ambiente, ter uma sala corporativa, ter uma sala comercial, fazer parte, ter uma empresa com todos naquele ambiente. Descobrimos o home office, aliás, aqui é o meu home office. Eu descobri que em casa eu posso trabalhar e gerar até muito mais produtividade do que saindo de casa, pegando trânsito e indo até o escritório. Esse é um movimento que aconteceu, que a gente precisa ter atenção. Não volta mais. Esse é um movimento que veio para ficar. Acho que em proporção menor do que está agora, porque as coisas tendem a se ajustar.
A gente sente falta, né, do toque físico, do dia a dia, de olhar no olho. Não dá para viver só de home office. Mas que mudou a realidade, mudou. E com isso, abriram-se janelas de oportunidade para que a gente pudesse, para que com os imóveis comerciais, o que a gente chama de lajes corporativas, reduzissem seus preços. Justamente porque muitas empresas saíram desses prédios comerciais e colocaram seus empregados em casa. Então, muitas vezes surgem boas oportunidades de sim se adquirir, se comprar imóveis comerciais ou de se alugar com preços mais baixos. Toda crise tem oportunidade. Identifique qual é a melhor oportunidade para o seu negócio e siga firme. Obrigada, Diogo. Obrigada pelo seu conselho, pela sua instrução e por compartilhar com a gente aqui a sabedoria que Deus tem te dado. Deus abençoe você, meu querido. Super beijo em você e na família. E agora nós vamos para aquele nosso momento de dicas. Dicas para o seu intelecto, dicas para o seu crescimento espiritual e dicas para tornar a vida mais leve. Vamos ver o que tem para hoje? Olá, mulheres queridas, sejam bem-vindas a esse momento todo nosso, todo confraria. Eu fico ansiando por esse momento onde a gente vai trocar figurinha, trocar dica, e a gente sempre começa como? Com dica de livro. E hoje eu trouxe um autor muito especial, um homem que eu admiro profundamente, o pastor Sóstenes Mendes, que escreveu esse livro, Noemi e Ruth, uma lição de vida. Noemi e Ruth, uma lição de vida. Um livro fácil, de fácil leitura, um livro delicioso e eu super recomendo. Você já conhece a história dessas duas mulheres extraordinárias, mas eu quero ler para vocês a contracapa. Aprenda a transformar suas dificuldades e lutas em grandes e marcantes vitórias. A Bíblia Sagrada coloca diante de nós lições preciosas que podem mudar completamente nossa vida. A história de Noemi e Ruth, narrada no livro bíblico de Ruth, é um desses relatos surpreendentes da atuação de Deus na vida de pessoas comuns que entregaram seu caminho ao Senhor e deixaram que Ele cuidasse de todos os detalhes, conforme nos ensina no Salmo 37, verso 5. Noemi era esposa e mãe de uma família hebreia que enfrentou grandes crises. Ruth foi uma nora enviada por Deus para uma operação sobrenatural que mudaria não só a história dessa família, como a de duas nações. Essas duas mulheres corajosas enfrentaram perdas, momentos de dor e aflição, privações, problemas financeiros e mudanças para lugares distantes, mas se tornaram grandes amigas e companheiras, sem perder a fé e a esperança. Você verá nessa história que Deus sempre cuida de nós. Embora muitas vezes as nuvens escuras embaçem nossa visão, podemos ter certeza de que o nosso Pai Celeste tem um plano muito especial para cada um que deposita nele sua confiança. Leia este livro e renove sua fé no Senhor. Tenha sua esperança reavivada, a despeito de todas as circunstâncias difíceis que possa estar enfrentando. Deixe que o exemplo de Noemi e Ruth traga conforto e paz ao seu coração. A abordagem foi muito feliz do pastor Sóstenes e eu super recomendo. Sóstenes Mendes é o autor, Noemi e Ruth, uma lição de vida, e é pela Vision Rema. Vision Rema. Você pode entrar em contato diretamente com a editora ou então no www.projetoadoradores.org, porque esse é o endereço da igreja que o pastor Sóstenes comanda. projetoadoradores.org. Vai lá e solicita o seu livro, Noemi e Ruth. E a dica que eu quero compartilhar com vocês é uma dica de bem viver. Ou, o que significa isso, Helena? Na dica de bem viver, a gente fala de coisas práticas que trazem para a gente bem-estar e leveza. E eu quero trazer para vocês hoje uma sugestão de bem-estar e leveza para o seu sono. Quem aí se identifica? Dormir com chuva é uma delícia. Ai, gente, eu amo dormir ao som da chuva. Quando tá chovendo lá fora e eu estou me preparando para dormir, ou no meio da madrugada eu acordo com barulho de chuva, isso me dá assim um conforto, um aconchego, me dá uma sensação tão gostosa. Só que a gente não tem chuva todos os dias, e às vezes chove durante o dia, mas à noite não chove, ou chove à noite só um pouquinho. E aí eu descobri. O que, Helena, que você descobriu, que você quer compartilhar com a gente? Som
da chuva. Exatamente. No YouTube, vários vídeos são oferecidos de várias horas. Tem 8 horas de sono, 6 horas de sono, 2 horas. Tem sons de chuva para quanto tempo você designar, para quanto tempo você desejar. Tem 12 horas, 11 horas. Eu sempre gosto de selecionar 8 horas ou 10 horas. Ligo a minha caixinha de som, conecto com o YouTube e deixo tocar em tela preta. Ele vai escurecer toda a tela, o que não vai interferir no seu sono. É muito importante a gente estar no escuro absoluto para a gente conseguir descansar, repousar, entrar no sono mais profundo, não é isso? Então, essas sugestões do YouTube, várias delas têm tela preta, tela totalmente escura, né? Aqui como essa mesmo. E aí você se acomoda, toma um banho gostoso, toma um chazinho de camomila se você está com pouco sono, relaxa e coloca o som da chuva. Olha. Literalmente, você passa a noite inteira. E aí você pode selecionar de acordo com as opções que você tem no YouTube. Tem chuvas com muito trovão, chuvas fortes, tempestade, chuva, pouca chuva, barulho de chuva no telhado, barulho de chuva na vidraça. Então é uma delícia. Você pode selecionar, você pode ouvir vários e selecionar aquele que você acha mais próximo da realidade. Eu coloco a caixinha de som sempre perto da janela, e aí eu fico ouvindo aquele barulho, fecho as cortinas, fico ouvindo aquele barulho de trovão de vez em quando, a chuva, e aquilo vai me relaxando, e o sono é reparador. Então eu queria compartilhar com vocês essa dica tão simples, mas que ajuda a gente nos dias que o sono demora a chegar. Está demorando a chegar o sono? Apaga todas as luzes, não vale deixar nem aquele LEDzinho se você tem ar-condicionado no seu quarto. Passa até um esparadrapo lá, acaba com qualquer fonte de luz. Coloca um barulho de chuva, toma um banho morninho, toma um chazinho e vai dormir, porque você merece uma noite reparadora. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e tenham colocado... Gente, vai colocando em prática, tá bom? Porque não adianta a gente saber se a gente não coloca em prática, não é isso? E a gente fica por aqui no Confraria de hoje, esperando, orando, para que tenha sido uma grande bênção na sua vida. Até semana que vem, se Deus quiser. A história de Noemi e Ruth, narrada no livro bíblico de Ruth, é um desses relatos surpreendentes da atuação de Deus